E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Autos School. Hoje nós vamos falar do porquê do etanol na gasolina. É bom? Não é bom? Qual o motivo disso? É um motivo técnico? É um motivo comercial, político? Por que existe isso no Brasil? Tá? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto, por que tem etanol na gasolina? Né? Nosso caso, nós vamos entender isso desde o início, quando começou a ser colocado etanol na gasolina. O etanol como combustível para motores ciclo Otto é algo já bastante conhecido desse universo desde o início dos veículos, desde o início dos motores. Então, na década de 20 já existia um ou outro carro que era movido a álcool, mas sempre no aspecto experimental e não comercial. E no Brasil, pelo fato de ser um país que tinha como um ponto forte a produção agrícola e a produção de cana-de-açúcar, né? Nós tínhamos muito álcool. E como ele é combustível também, ou seja, ao queimar ele gera energia, ele começou a ser adicionado na gasolina. Em que ano que começou a acontecer isso? Em 1931 começou a ser adicionada uma pequena quantidade de etanol na gasolina. Quanto? Por volta de 5%. Mas variava de 2 a 7%, não tinha um padrão, porque quem definia eram os produtores de álcool. Não era uma decisão técnica nesse momento, mas apenas comercial e política, para auxiliar os produtores de álcool, de açúcar, de cana, quando estivessem no momento de baixa nas vendas desses produtos. Como o carro era necessário ser utilizado e o consumo de gasolina era alto, colocava-se um pouquinho de álcool lá para dar vazão a esse combustível quando sobrava. Então era puramente político e comercial. Então o motivo nem sempre é técnico, pode ser político e comercial. Agora, isso foi mudando com o passar do tempo, né? Em 1931 nós tivemos esses 5%. Isso era bom ou ruim para o carro? No começo era ruim, porque o álcool, mesmo sendo anidro, ou seja, sem água, ele tem um poder de absorver a água do ambiente, do ar, a umidade relativa do ar. Nós falamos que o álcool é higroscópico. Higroscópico é o poder de absorver a água. E tendo água no sistema de combustível, pode acontecer corrosões, pontos de corrosão no sistema. Então, aquele percentual de 5% só atrapalhava a vida de quem tinha carro. Mas como era pequena a quantidade, muita gente nem sabia que existia álcool no carro, e acredito que a maioria dos que estão assistindo o vídeo nem suspeitavam que é desde essa época. Então isso passava desapercebido. Só ajudava os produtores de cana-de-açúcar. Tá? Bom, era ruim, não ajudava praticamente em nada. A gasolina daquela época, ela era produzida praticamente só com petróleo importado. O Brasil importava em torno de 80% do petróleo utilizado aqui. 50% do gasto com importações chegou a ser de petróleo. Quer dizer, uma fortuna que o Brasil sempre gastava.
Então, a ideia de colocar o álcool no começo de 5% começou a se tornar alguma coisa interessante do ponto de vista econômico. Se houvesse a possibilidade de ir trocando a gasolina, pelo álcool, poderia ser interessante para o mercado nacional, uma vez que nós tínhamos capacidade de produzir bastante álcool, né? Quantos por cento? Essa porcentagem de 5% ela foi mudando conforme os anos se passaram. Em 1975, começou um programa no Brasil chamado de Proálcool. Era um programa que tinha o objetivo justamente de criar tecnologia junto às 4 montadoras que estavam instaladas no Brasil para carros de passeio, as 4 grandes brasileiras, Fiat, Ford, Volks e Chevrolet, General Motors, né? No desenvolvimento de carros a álcool, movidos a álcool. Isso começou em 75. Né? O primeiro carro produzido a álcool efetivamente colocado no mercado foi um Fiat 147. Em 75, com a definição do Proálcool, o percentual subiu para 13% de etanol, 13% de álcool. Aí já tinha mais um motivo, que não era somente o de melhorar o aspecto comercial do Brasil, mas existia um aditivo que era utilizado na gasolina até 1975 no Brasil e no resto do mundo, em alguns lugares até hoje, que é o chumbo tetraetila. O chumbo tetraetila, ele é um produto que aumenta a octanagem, não deixa o veículo bater pino, né, o motor bater pino, porém ele é cancerígeno, além de gerar problemas no funcionamento de alguns itens que existem hoje no carro, como catalisador, sensor de oxigênio e até mesmo as velas sofrem com ele. Então, em 1975, o aumento no percentual de etanol na gasolina, em parte foi para tentar substituir o chumbo tetraetila. Porém, de 75 em diante, nós tínhamos gasolina com chumbo e sem chumbo. A que era com chumbo não tinha etanol nessa proporção. Às vezes tinha um pouquinho menos. E a que não tinha chumbo tinha 13%. Então nós tínhamos 2 tipos de combustível. Até esse momento, não se pensava tanto no meio ambiente em relação a gases de efeito estufa, que é, por exemplo, o gás carbônico, e que o etanol ajuda a combater. Tá? Bom, nesse momento, começou a se tornar algo positivo o uso do etanol. Por quê? Porque ele diminui a possibilidade de gerar doenças graves que são geradas por metais pesados como chumbo, o câncer no caso. Então o combustível com etanol, uma vez que substitui o chumbo, ele é menos nocivo às pessoas que o manipulam, que respiram os gases do escape e assim por diante. Então o álcool começou a ser positivo no combustível e aumentou para 13%. Porém, em 2015, teve uma mudança, porque de 75 a 2015, esses 13% começaram a variar. Quando nós chegamos em 1990, acabou de vez o chumbo na gasolina brasileira. Proibido, não pode mais utilizar mesmo. E aí começou a ser estabelecido um percentual ao redor de 20% de etanol na gasolina. Mas isso variava conforme o que o governo decidia junto com os fabricantes, os produtores de cana. Então continuava aquela mesma bagunça. Nem sempre era um valor fixo.
Então, de 75 até 1990, a gente começou a ter uma variação do etanol. 20%, 22%, 18%, 24%, 25%, e era uma bagunça. Os carros, nesse momento, já começaram a ser projetados a partir de 1990 para receber 20% padronizado de etanol. Não que isso fosse 100% verdade, porque ficava variando. Cada ano o governo falava uma coisa. Até que em 2015 foi definido que era 27% ou 25%. Como assim 27 ou 25? 27% para gasolina comum ou aditivada e 25% de etanol na gasolina premium, que é a Podium, a Octapro da Ipiranga e a V-Power Racing da Shell. Quer dizer, hoje nós temos ou 27% ou 25%. E com o advento da nova gasolina brasileira, que nós já falamos em outro vídeo, hoje existe um controle mais fechado, mais assertivo do combustível. Então o percentual está muito mais bem ajustado. Dá para falar que o governo não vai mudar isso? Infelizmente não, mas é o que nós temos hoje, ok? Nesse ponto de 27%, que é o combustível que a maioria das pessoas usam, é um percentual alto. É praticamente, é mais do que 1/4 do combustível que você põe no tanque é etanol, álcool anidro, sem água. Isso ajuda muito ao motor não detonar, não bater pino, a diminuir as emissões dele e até elevar um pouco a potência do motor. Ponto negativo, o consumo piora um pouco do que fosse uma gasolina pura, sem etanol. Porém, os carros atuais não conseguiriam funcionar com uma gasolina sem etanol hoje em dia, por causa das altas taxas de compressão do motor. Essa alta taxa de compressão gera um rendimento alto no motor, mas exige alta octanagem, que nós só conseguimos obter com aditivos específicos para isso. No nosso caso, é o etanol. Antigamente, era o chumbo. E no resto do mundo, como se faz? O resto do mundo está começando a utilizar a nossa receita, que começou forte no Proálcool em 75, que é utilizar o etanol. Porque os outros aditivos também geram alguma nocividade, geram alguns riscos às pessoas. E o etanol é aquele que menos risco gera. Estados Unidos está usando etanol, Europa está usando etanol. Cada vez mais esses países estão aumentando o percentual de etanol na gasolina para melhorar a sua octanagem sem gerar problemas para o meio ambiente e para as pessoas. Ou seja, nós fomos na vanguarda disso, nós criamos essa ideia. Então hoje é algo positivo. Para os nossos carros injetados, a situação está ok? Sim ou não? Sim, está ok. Porque a injeção eletrônica, ela consegue se adaptar a pequenas variações do combustível. Então, se ele tivesse 20%, 25%, 27%, ou até mais álcool, por causa dos carros flex, o módulo vai se ajustando e consegue fazer com que o motor funcione corretamente, sem problemas. Ele consegue ler o combustível que foi queimado e se ajustar. Perfeito. Então, para os carros injetados, sim, está ok. E para os antigos, para quem gosta de um carro antigo, que nem eu, que nem muitos de vocês, carros mais antigos que eram carburados, que são carburados, que usam o bom e velho carburadorzinho, funciona do mesmo jeito? Não. Infelizmente, não.
o carburador não se ajusta ao combustível. Não tem jeito. Ele é fixo. Ele é calibrado para um combustível. Não adianta regular aquele parafusinho da marcha lenta, como alguns mecânicos acham que dá. Aquilo só vai regular a marcha lenta. O problema é quando você está andando. Se eu passei de um combustível que ele está calibrado para ser um combustível com pouco álcool para um que tem mais álcool, ele precisa injetar mais combustível, um percentual maior, portanto, ele fica com problema de funcionamento. Os carros mais antigos com combustível atual trabalham com menos combustível do que precisaria. Nós falamos que a mistura ar-combustível está pobre, faltando combustível. Em torno de quanto pobre? Mais ou menos 9%, considerando a época que eles foram ajustados. Então, a gente considerando de 75 para frente, vai dar mais ou menos isso, porque depois ele ficou mais ou menos estável. Então, ao redor de 4, 5% mais pobre do que deveria. Mas nem tudo está perdido. É possível pegar um carro antigo e atualizá-lo para usar com combustível atual? Com certeza é. Agora, não adianta querer colocar as regulagens originais de fábrica, porque elas foram feitas em 70, 75, 80, 82, época em que a quantidade de etanol era muito baixa. Nós não estamos nestes anos, nós estamos pós-2015, 2020 indo para 2021. Hoje nós temos 27% de etanol. Não adianta querer manter as calibrações originais nestes carburadores, a não ser que o seu carburador seja de um carro 91, 92, ele vai funcionar relativamente bem, ainda vai estar um pouquinho pobre. Foram os últimos carros carburados. Se a gente falar, por exemplo, de um Fusca da última série, o Fusca Itamar, que saiu até 96, a carburação dele já levava em consideração os 20, 22% de etanol dessa época, 95, 96. Ainda é um pouquinho pobre, mas já está mais próximo do correto. Agora, você tem um Fusca, um Chevette, um outro carro da década de 70, o seu carburador está fora da calibração ideal. O único jeito é ajustá-lo. Como a gente faz isso? Dentro dos carburadores existe um componente que tem um furo calibrado, chamado giclê. Vamos dar uma olhadinha no giclê, como que ele é? Bom, os giclês são esses parafusinhos que nós estamos vendo aqui. Estes são giclês de combustível utilizados em carburadores Solex. Que modelo? H30 PIC ou PIC-S e H32 PDSI. São carburadores da linha Volkswagen. Vamos pegar um giclê qualquer aqui. Aqui dá para perceber como que ele é. Ele é um parafuso e ele é perfurado. O furo dele tem um diâmetro que é proporcional à sua numeração. Essa numeração, 120, 127,5, 130, significa centésimo de milímetro. Ou seja, esse aqui tem 120 centésimos. Está faltando ele aqui, já vamos achá-lo. Dá 1,2 milímetros. Esse 130 dá 1,3 milímetros e assim por diante. Então aqui nós temos alguns giclês do 120 até o 200.
200 é um giclê muito grande, ele tem 2 milímetros de diâmetro, ok? Muito bem, o nosso carburador, que nós pegamos aqui para uma questão de visualização, é um H30 PIC S. É um carburador que foi lançado em 74, no final do ano, juntamente com o Fusca 1300L. Não significa que ele é exclusivo do 1300L, mas saiu junto com ele. Daí em diante, os Fuscas 1300, 1300L passaram a usar esse modelo, H30 PIC S. Antes era usado o H30 PIC, que tem algumas diferenças internas. O objetivo dessa mudança foi redução de consumo em trânsito normal. Na hora que você pisava na estrada, ele chegava num desempenho semelhante ao anterior. O H30 PIC S, ele costuma utilizar, conforme o ano e a versão do carro, giclê principal entre 117,5 e 125. Onde fica esse giclê? Nesse carburador, nós temos aqui embaixo o porta-giclê. É fixado com uma chave 13 e o giclê é montado neste porta-giclê. Certo? Que giclê que é esse? Esse aqui está com o giclê 120, é o que estava faltando lá. Muito bem, nós vamos tirar ele está solto já. A fixação dele é feita com uma chave de fenda. E aí eu tenho como colocar um giclê de outra medida. Muito bem. Qual giclê nós vamos colocar aqui? Por enquanto, eu vou colocar o 130. Eles são 100% compatíveis, porque são para o mesmo tipo de carburador. E vou montar lá. A partir do momento que eu faço isso, eu estou trocando o giclê principal, que é o de combustível, de um número para um número maior. Aumentou a vazão de combustível. Eu não posso colocar uma coisa exagerada, porque senão vai dar um excesso de combustível, o motor afoga. Essa variação tem que ser dosada, pequena, coerente, para que eu consiga o efeito desejado. Vamos ver quais são esses números que nós devemos utilizar para atualizar os nossos carros carburados? Aí eu tenho uma sugestão de valores. Muito bem. Aqui nessa tabelinha, eu coloquei os valores normais encontrados na linha Volkswagen para o carburador H30 PIC, PIC S, que é o nosso que está aqui na bancada, e o 32 PDSI, que são os carburadores duplos de Fusca, Brasília, Kombi. O H30 PIC usa de 120 a 125, conforme o ano do carro. Normalmente os mais antigos usam o menor, porque tinha menos etanol na gasolina. E esses últimos aqui são da década de 70, 75, 76, 77, mais ou menos por aí. Tá? Então, é quando eu tinha, por exemplo, no máximo 20% de etanol. Aqui é quando eu tinha 5% de etanol. E hoje nós temos 27% de etanol. Qual seria o giclê adequado para os 27%? Aproximadamente mais 4,4% do valor. Se eu pegar esse coeficiente e jogar aqui nesses números, o 125 ele vai para o aproximado, tá, gente? Porque ele vai de 2,5 em 2,5. Não existe giclê 131. Existe giclê 130, depois 132,5, depois 135. Ele pula de 2,5 em 2,5. Então, para o PIC,
o 130. Para o PIC S é o mesmo, 130. Para o 32 PDSI daria 161, ou seja, de 160, que é um pouquinho abaixo, até 162,5. Eu costumo usar sempre o maior na dúvida. Um pouquinho mais rico, tendendo a ter um melhor desempenho. Fazendo isso, trocando o giclê principal por esses daqui, notem que eles estão subindo em torno de 5 pontos, 125 para 130, ou até 7,5. Não é um absurdo, são 2 ou 3 giclês acima. Não é uma mudança drástica, ela é suficiente para restabelecer a normalidade de um carro que foi projetado há muitos anos atrás, quando o nosso combustível era diferente. Ok? Existem outras mudanças que podem ser feitas no carburador para melhorar desempenho? Existem, mas isso será assunto de, quem sabe, um vídeo futuro. Hoje nosso objetivo era analisar o etanol na gasolina. É bom ou é ruim? Ele ajuda ou ele atrapalha? A sua decisão pela utilização é técnica, comercial ou política? É possível utilizar bem em carro flex, em carros atuais injetados? Sim. Em carros carburados? Agora também é. Ok? Então é isso, gente. Não utilize o seu carro antigo de forma indevida. Recalibre os seus carburadores de forma coerente. Se o teu carro não é um Volkswagen, não é um Fusca, uma Brasília, uma Kombi, a regra é muito simples. Veja qual é o giclê utilizado originalmente no seu carro e aumente ele em torno de 4,4%. Digamos que dê um número 154. Não existe giclê 154. Existe 150, 152,5, 155. Qual é o mais próximo? 155. Põe o giclê 155. Pronto. Você atualizou o seu veículo. Ele está pronto para rodar com a gasolina com 27% de etanol. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Autos School e clicar no sininho para receber as novidades, os novos vídeos. Valeu e até mais!